Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos tratar de um assunto que se tornou polêmico. Qual é a competência para julgar as contas de governo e as contas de gestão de um prefeito? O mesmo modelo pode voltar e pode passar a ser discutido agora em relação a governador e até presidente da República. Note bem, para nós que estudamos o sistema de controle no Brasil, fazíamos a diferença entre contas de governo e contas de gestão. Um prefeito, quando atua politicamente, ele no final do exercício recebe todos os demonstrativos e encaminha ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, nas contas de governo, emite parecer prévio e, em seguida, encaminha à Câmara Municipal. O entendimento do Tribunal de Contas em relação a esse assunto é o que vai prevalecer, exceto se, por voto de 2/3 da Câmara Municipal, for derrubado o parecer prévio. Então, se o Tribunal de Contas considera irregular as contas do prefeito, dá parecer nesse sentido, a Câmara Municipal pode considerar regular. O prefeito pegou o dinheiro que era para construir a escola, uma nova escola, mas decidiu fazer uma ponte para os alunos acessarem a outra escola. Não adiantava, porque a ponte tinha caído com uma enchente. Então ele aplicou bem os recursos politicamente, mas para o Tribunal de Contas houve um desvio de finalidade. Entenderam a questão? Então, tecnicamente, podem as contas de governo serem rejeitadas, mas politicamente não. Aí a Câmara Municipal reúne a maioria de 2/3 dos que compõem a Câmara e derruba o entendimento firmado no parecer do Tribunal de Contas. As contas são, então, julgadas pela Câmara Municipal de forma regular. A questão que se tornou polêmica não é a conta de governo. Para isso ninguém tem dúvida. São as contas de gestão. É a situação em que o prefeito, ao lado da sua atuação política, decide ser ordenador de despesas. Ele desce do seu pedestal, é uma expressão que um autor italiano utiliza, De Ferrara, desce do seu pedestal e vai praticar uma ação comum de um ordenador de despesas. Vai emitir uma ordem bancária, homologar uma licitação, homologar um concurso. Tal empresa não tem direito a receber esse valor de 2 milhões de reais. A área técnica aqui da prefeitura só faz jus a 1 milhão, não cabe reequilíbrio. Não, eu decido pagar 2 milhões. Pronto. Nessa situação, o prefeito praticou ato de ordenador de despesas. Ato de gestão. E como os tribunais de contas faziam em relação a isso? Eles separaram contas de governo e contas de gestão. E na conta de gestão, como qualquer ordenador de despesas, o prefeito é julgado pelo Tribunal de Contas. Não cabe recurso à Câmara Municipal. É julgado conta irregular, vai ter que repor o débito. Pronto. Ou é multado e a conta é irregular. Por que os tribunais de contas entendiam assim? Porque se o prefeito, que não precisa praticar ato de ordenador de despesas, decide praticar, ele passa a ser uma pessoa comum. Não faz sentido, por exemplo, imagine eu aqui quero proteger todos os integrantes da minha equipe. Eu coloco todos os atos para eu assinar. Pronto, eu assino todos. Ninguém pode falar nada, porque só quem pode julgar minhas contas é a Câmara Municipal. Então o Tribunal de Contas faz a distinção. Distinção essa que, a meu juízo, nasce na Constituição Federal. Presidente da República, artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal. As contas do Presidente da República são julgadas pelo Congresso Nacional e recebem parecer prévio do Tribunal de Contas da União. No entanto, no inciso 2 do mesmo artigo 71, está lá que o Tribunal de Contas julga qualquer ordenador de despesas. Nunca aconteceu, mas o Presidente da República pode decidir homologar as licitações de agora em diante e emitir as ordens bancárias. E se ele fizer isso, ele é qualquer um e é julgado. O Supremo Tribunal Federal, porém, firmou um entendimento um pouquinho diferente. Entendeu que, para os fins da Lei Complementar 64, o Tribunal de Contas não pode fazer essa distinção entre contas de governo e conta de gestão. E quem julga as contas do prefeito é a Câmara Municipal. Está havendo um problema de interpretação. E vamos ver se a gente consegue compreender com outro sentido o entendimento das mesmas palavras usadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler para você o entendimento de algumas questões relacionadas a esse assunto que eu separei numa pesquisa para você. O tema 835 debateu a competência para o julgamento das contas de gestão. Tema 835
definição do órgão competente, se o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de chefe do Poder Executivo, que age na qualidade de ordenador de despesas. Relator, ministro Roberto Barroso. Tese é a seguinte: para os fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais, com auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Anote aqui. Qual é a ideia que decorre dessa tese? É que para os fins eleitorais, professor, de onde é que você tirou isso? Porque ele fala aqui, ó, para os fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64, com a redação da Lei 135. É para fins eleitorais. Então, o que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Que não pode o Tribunal de Contas pegar um ato de ordenador de despesas, julgar e considerar o prefeito em contas irregulares. Por quê? Porque aí estaria sendo ofendido o poder da Câmara Municipal de julgar as contas para fins políticos. E alguns tribunais de contas poderiam fazer isso. Imagine, não, esse ato aqui eu acho que foi o prefeito que praticou. Porque tem situações em que o prefeito delega a competência e o Tribunal de Contas ignora isso. Passa a adotar uma ideia, que inclusive está em lei, que estabelece o seguinte: você não responde por atos do subordinado. Você responde pelos atos do subordinado quando você deixa de fiscalizar. E antes que você mande um vídeo para cá, uma pergunta para nós, qual é a lei que trata disso? É o Decreto-Lei 200 de 1967, no artigo 80. O superior não responde pelos atos do subordinado, exceto quando ele atua de forma conivente com esse ato. Tá certo? Então, veja, os tribunais de contas podiam dizer o prefeito delegou, mas eu acho que ele tinha que ter fiscalizado. E aí coloca o prefeito no banco dos réus. Para evitar esse jogo político, esse problema político, porque eu entendo, se você delega a competência, delegou competência. Claro que você tem que fiscalizar sim, mas você não tem que ficar refazendo os atos. Entendeu? É uma diferença de controlar e a outra de executar. Muito bem. Voltando aqui então à nossa questão. Para fins eleitorais, se o Tribunal de Contas faz a distinção, paciência. Para fins eleitorais, só a Câmara Municipal decreta contas irregulares. E você deve estar perguntando, mas professor, eu conheço prefeito que anda ainda com o talão de cheque no bolso. É verdade. E o prefeito quer praticar o ato, e nesse caso ele causa dano. O nosso entendimento é que ao julgar as contas de gestor comum, esse prefeito pode ser condenado a ressarcir o erário, pode ser condenado em contas irregulares. Para fins eleitorais é que não. Puxa, de onde é que veio essa sua ideia? É porque, se você reparar bem, o artigo 1º, inciso 1, letra G, fala contas rejeitadas com nota de improbidade. Eu tinha sugerido que os tribunais de contas, quando rejeitassem as contas, considerarem irregulares, também dissesse a nota de improbidade, há indício de nota de improbidade, encaminhe-se ao Ministério Público. Pode continuar fazendo isso? Pode continuar fazendo isso, mas preste bem atenção aqui. O Supremo entende que o Tribunal de Contas não pode dizer se tem improbidade ou não. Eu posso dizer que tem indícios, mas eu tenho que encaminhar o órgão certo para apurar, porque o Tribunal de Contas não julga ato de improbidade, o Tribunal de Contas julga contas. E com esse esclarecimento você compreende melhor o assunto. Por isso que quando eu julgo irregulares as contas, eu não decreto improbidade no ato. Eu considero a conta irregular. E essa minha relação de todo mundo que teve as contas irregulares vai integrar o chamado CAD-REG, Cadastro de Contas Irregulares. Vou ler agora na tela para você um outro dispositivo importante. Trata-se da Constituição Federal, artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão
de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A ideia aqui está o desenho da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais, aquela que recebe parecer prévio, as contas de governo do município. E no artigo 71, o mesmo modelo é repetido em relação ao presidente da República, quando envolve o Tribunal de Contas da União. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, inciso 1, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Aqui vem um julgamento do recurso extraordinário 848-826 para os fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, alterado pela Lei 135, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pela Câmara Municipal com auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Aqui o tema, no entanto, ainda precisa de arremate. Acompanhe na tela ainda. Questões tangenciais às teses fixadas, embora de menor envergadura e complexidade, inevitavelmente surgirão nos claustros do controle. Em se tratando de contas de gestão, caso o mandatário exerça a função de ordenador de despesa, quais os limites aplicáveis à jurisdição dos tribunais de contas? E se não houver apreciação das decisões dos tribunais de contas pela respectiva Casa Legislativa, dentro de um prazo razoável, quais os resultados possíveis para uma rejeição das contas pelos tribunais de contas? E aqui a gente coloca essa ideia também na tela com você, que para os fins de inelegibilidade, essa palavra é difícil, né? A decisão condenatória do Tribunal de Contas não possui efeito até que haja o definitivo julgamento pelo Poder Legislativo. No que diz respeito aos demais efeitos da decisão condenatória do Tribunal de Contas, há eficácia imediata, constituindo título executivo extrajudicial passível de execução pelo órgão competente. E, ainda em caso de omissão do Poder Legislativo, para além de um prazo razoável, incumbe ao Ministério Público e demais instituições de controle a apuração dessas irregularidades. Muito bem, veja só. Então nós estamos propondo que você considere textualmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É apenas para fins eleitorais. Eu coloco para você, entre o material que eu estou juntando para o seu exame, a ADPF 982, que acaba de ser iniciada no Supremo Tribunal Federal. Como você vai ver esse vídeo amanhã ou daqui 50 anos, eu estou dizendo que foi agora, no mês de junho de 2022, que iniciou essa DPF. Na verdade, ela foi semana passada. Hoje, que eu estou gravando esse vídeo, é dia 15 de junho. E no item 5 foi colocado que a Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas ajuizou em 9 de junho de 2022 a arguição do descumprimento de preceito fundamental, desculpa aí, a DPF, protocolizado sob o número 982, em que pleiteia ao Supremo Tribunal Federal que pronuncia a ilegitimidade constitucional do conjunto de decisões proferidas pelos tribunais de justiça, que declara a nulidade de decisões dos tribunais de contas que concedem prefeitos, que condenam prefeitos, que agem na qualidade de ordenador de despesas pela prática de atos de gestão, preservada a exigência de manifestação das câmaras dos vereadores apenas quanto à aplicação do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64. É importante esclarecer que a Atricom entrou com essa ação, mas não tinha conversado conosco, não. Nós pensamos do mesmo modo que a Atricom. Os tribunais de contas podem continuar condenando o prefeito que age como ordenador de despesas. E ele age como ordenador de despesas se ele quiser, porque ele tem o poder de delegar essa competência. E se for condenado em tomada de contas especial, vai ter que ressarcir o erário, porque o Tribunal de Contas lavra título executivo. Com essa DPF, a Atricom presta um grande serviço ao nosso país, na visão do Dr. César Miola, ajudado pela sua consultora jurídica, a conselheira Milene, que traz para a possibilidade de informar a sociedade melhor o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então nós aplaudimos a iniciativa da Atricom e o nosso trabalho está sendo publicado numa revista do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Eu peço a você que continue acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, porque os temas que a gente traz aqui são realmente diferentes
e nos dispomos a melhorar a administração pública brasileira.